Traí minha esposa enquanto ela sofria de depressão pós-parto. Agora sinto que preciso contar para ela, mas sei que isso vai destruir minha família. Eu sei que sou um merda e não mereço minha esposa e nossos 2 filhos lindos, de 4 e 2 anos. Sei que, ao contar isso para ela, será o fim do nosso casamento. Ela não vai me perdoar, não vai ter conversa que resolva. Ela vai mandar eu fazer as malas e ir embora imediatamente. Não consigo viver com a culpa de não contar, mas também não consigo viver sem ela. Não sei o que fazer. Basicamente, minha esposa, de 24 anos, e eu, de 28, sempre quisemos uma família tradicional. Eu iria trabalhar e ela ficaria em casa com as crianças. Nós 2 sempre quisemos uma família grande, uma casa no subúrbio, um cachorro, tudo isso. Nos casamos quando ela tinha 19 e eu 23. Ela engravidou logo de cara e nosso primeiro filho nasceu 9 meses depois do nosso casamento. Ele era um bebê tão tranquilo e feliz. Estávamos todos tão felizes. Minha esposa era super apaixonada por culinária, artes e decoração. Nossa casa estava sempre impecável, apesar de termos um bebê e um cachorro. Tínhamos um ótimo casamento e uma vida sexual saudável. Éramos ingênuos o suficiente para pensar que ser pai sempre seria fácil. Começamos a tentar outro assim que o médico a liberou. Demorou cerca de 8 meses para ela engravidar, o que a estressou muito porque ela engravidou tão facilmente do nosso primeiro. Essa gravidez foi diferente. Ela não tinha energia. Ela ganhou muito peso e estava irreconhecível. Com o nosso primeiro filho, ela só tinha uma barriguinha e você nem saberia que ela estava grávida se a visse por trás ou se ela estivesse usando uma camisa larga. Com essa gravidez, ela inchou como um balão. Seu rosto e pés estavam inchados. Eu pareço um babaca por dizer isso, mas ela parecia um monstro. Não fizemos durante toda a gravidez. Às vezes ela tentava iniciar, mas eu sempre a rejeitava porque me sentia repugnado por ela. Ela teve um parto difícil e nosso filho nasceu com alguns problemas de saúde, pequenos, felizmente, mas o suficiente para nos dar um susto. Minha esposa se culpou pelos problemas de saúde do nosso filho. No calor do momento, eu disse a ela que se ela tivesse sido mais ativa durante a gravidez, nosso filho provavelmente estaria bem. Ela foi afundando cada vez mais na depressão. Ela parou de escovar o cabelo e ele começou a embaraçar. Eu chegava em casa do trabalho às 5 da tarde e encontrava nosso filho mais velho ainda de pijama. A pilha de louça suja estava enorme na pia. Ela parou de tomar banho regularmente e se recusou a fazer uma caminhada para perder o peso da gravidez, mesmo que eu tentasse incentivá-la dizendo que eu faria o jantar se ela fizesse. As necessidades físicas dos nossos filhos estavam sendo atendidas, mas emocionalmente ela estava desligada. Comecei a fantasiar sobre ser solteiro e não ter esposa nem filhos. Comecei a ir para a academia e para o bar depois do trabalho em vez de ir para casa. Conheci a Cassidy, uma garota de 19 anos, na academia e a gente se deu super bem. Ela sempre falava que nunca quis ter filhos, e quando eu reclamava da minha esposa para ela, ela botava mais lenha na fogueira. Eu estava feliz na época porque queria alguém que me validasse por ser um babaca, mas olhando para trás, sinto nojo. Logo, Cassidy e eu estávamos namorando e eu estava levando uma vida completamente separada, escondido da minha esposa. Depois de alguns meses, minha esposa começou a voltar a ser como era antes. Ela começou a se cuidar mais e voltou a cozinhar do zero em vez de pedir comida ou comer congelados. Nossa casa estava limpa de novo e os problemas de saúde do nosso filho mais novo estavam melhorando. Eu me apaixonei por ela de novo. Comecei a perceber que Cassidy não era tão interessante e emocionante quanto eu pensava. Na verdade, ela era bem sem graça e burra e não tinha opiniões ou interesses de verdade além de festas e TikTok. Comecei a suspeitar que ela também não gostava de mim de verdade e que só estava se sentindo lisonjeada pela atenção de um homem casado, e eu fui idiota de dar corda, fazendo ela se sentir especial e melhor que a minha esposa. Terminei com ela alguns meses depois e ela nem pareceu se importar. No total, eu traí minha esposa por pouco mais de 1 ano. Minha esposa começou a falar recentemente em tentar ter um terceiro bebê e a culpa me atingiu. Me sinto paralisado. Tenho pesadelos de que ela descobre por outra pessoa. Parei de comer e dormir. Estou começando a sentir dores por causa do estresse. Não sei o que fazer. Sei que sou um babaca. Sei que não a mereço. Mas não sei como contar para ela sem destruí-la. Ela é incrível e nunca mereceu isso. Comentários relevantes. Você é uma pessoa abominável. Sua esposa estava tão deprimida que o cabelo dela estava embaraçado. Eu quero que você pense sobre isso por alguns minutos. Pense em quão mal e terrível ela deve ter se sentido para chegar a esse ponto. Em vez de ser um parceiro gentil, compassivo e atencioso e ajudá-la a melhorar, você saiu e encontrou alguém para bater o bife. Eu espero que ela chute a sua bunda e encontre alguém que a ame porque você não a ama. Você ama o que ela te dá. Você ama o que ela faz por você. Você não a ama. Você sequer tentou conseguir ajuda para ela com a depressão pós-parto.
Meu Deus. Se a culpa está te corroendo, conta pra ela. Tudo. De uma vez só. Sem enrolação. Sem minimizar ou suavizar. Peça desculpas, se comprometa a fazer terapia, ofereça um acordo pós-nupcial, o que você achar que ajudaria ela a superar a situação. Aí a bola vai estar com ela, e vai ser escolha dela te chutar pra fora. Tudo que posso dizer é que estou muito feliz que meu marido esteve ao meu lado durante o auge da minha depressão pós-parto, ansiedade e raiva. Você simplesmente precisa contar para ela. Sente-a, diga a verdade e não ouse dizer que a ama. Você não a amou quando ela mais precisou de você. Atualização, 3 dias depois. Seguindo o conselho de alguém, tirei o dia de folga do trabalho, deixei nossos 2 filhos na casa dos avós e sentei com a minha esposa. Fui completamente sincero. Não dei desculpas, disse a ela que não esperava perdão e que ela tinha todo o direito de dizer ou fazer o que quisesse. Ela não respondeu por um tempo, mas então muito suave e silenciosamente me disse que queria que eu saísse de casa no dia seguinte que tínhamos terminado. Ela não gritou, não chorou e não demonstrou nenhuma emoção. Perguntei se ela queria dizer mais alguma coisa e ela disse que não. Eu disse que sentia muito e ela disse que não queria ouvir isso. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade enquanto ela olhava fixamente para o nada. Quando nossos filhos chegaram em casa, ver como ela foi capaz de colocar uma cara boa e não deixar que eles soubessem que algo estava errado partiu meu coração. Me atingiu como um caminhão que ela estava acostumada a fazer isso, e a culpa era toda minha. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite, mas não consegui dormir muito. Na manhã seguinte, nosso filho mais velho me perguntou por que a mamãe estava chorando de novo ontem à noite e disse que queria animá-la. Minha esposa se recusa a falar comigo, olhar para mim ou me reconhecer de qualquer forma. Eu a ouvi no telefone com sua melhor amiga que mora em outro país. Ela disse a ela que pensava que tinha encontrado um cara bom e que ia quebrar o padrão. O avô dela foi embora e deixou a avó dela sem nada. O pai dela foi embora e deixou a mãe dela sem nada. Eu sou um pedaço de merda, como todos os outros homens na vida dela. Eu saí hoje e ela nem sequer olhou para mim ou disse nada. Ela apenas continuou assistindo TV e fazendo crochê como se nada estivesse acontecendo. Estou hospedado na casa dos meus pais e eles estão enojados comigo. Minha mãe chorou quando eu contei a ela. Eles amam minha esposa como se fosse a própria filha. Eu decepcionei todo mundo. Eu mereço tudo o que está por vir. Comentários relevantes. Caramba, você não conseguiu manter seu jubileu longe de outra pessoa enquanto sua esposa sofria com depressão pós-parto depois de dar à luz a seu filho? Que cara exemplar. Olha pessoal. Ele está triste porque agora a ex-esposa não chorou e implorou para ele ficar. Que nojo, cara. Que nojo. Você não está arrependido. Você está se deliciando em ser a pior pessoa do mundo. Seu foco continua sendo você mesmo. Sua postagem inteira é sobre como a reação dela fez você se sentir. Em nenhum momento você diz que pretende fazer as pazes, um componente crítico do verdadeiro arrependimento. O único remorso que você parece ter é o quão mal isso está fazendo você se sentir. Você tomou a decisão totalmente egoísta de contar para sua esposa para aliviar sua culpa, não pelo bem dela. Porque você não estava disposto a viver com a culpa. Porque, assim como sua decisão de trair, você só estava pensando em si mesmo, no que você queria e no que era bom para você. Embora seu casamento obviamente tenha acabado, se você quisesse começar a ser uma pessoa decente, você estaria focado em como fazer as pazes, como facilitar a situação para sua ex-esposa e, mais importante, como facilitar a transição para um lar desfeito para seus filhos. Você simplesmente fugiu para a casa de seus pais e deixou todo o trabalho duro para sua esposa. Bom, espero que ter molhado o biscoito tenha valido a pena destruir sua família. Crie seus filhos para serem homens melhores do que você, se conseguir. Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Vou terminar meu noivado amanhã após 4 anos juntos. Ele não priorizou nossos planos, e eu me sinto como uma mãe, não uma parceira. Eu, mulher de 25 anos, estou com o meu noivo, de 27, há 4 anos, e estamos noivos há 1 ano. Nosso casamento está marcado para junho. Nos conhecemos na faculdade, eu me formei mais cedo enquanto ele se formou mais tarde, então terminamos ao mesmo tempo. Eu consegui um emprego e ele decidiu fazer pós-graduação. Ele deveria ter se formado há 1 ano, mas não terminou a tese. Depois, deveria se formar na primavera, mas também não conseguiu. Agora, ele deve se formar daqui a algumas semanas. Ele descobriu há 1 mês e meio que teria que fazer mais um semestre e só me contou na semana passada, depois que perguntei sobre o progresso dele. Isso me fez ver tudo de forma clara. Eu o amo tanto que venho ignorando tudo isso. Eu já sacrifiquei muito. Assumi a maior parte da carga do nosso relacionamento, financeiramente, tarefas domésticas, cozinhar, planejar, etc., para aliviar o estresse dele, para que ele pudesse se formar e nós pudéssemos começar nossa vida juntos. Eu estou trabalhando em um emprego que não me realiza, apenas porque é a melhor opção na área da universidade em que ele estuda.
Ele não conseguiu sacrificar a erva e os videogames para terminar a tese e conseguirmos nos mudar para um lugar onde eu possa arrumar um trabalho melhor e ser mais feliz. Eu não acho que ele perceba o quanto estou fazendo por ele. Sinto que sou a mãe dele e ele é meu filho de 27 anos desempregado, sem planos de conseguir um emprego ou se mudar. Estou frustrada por ter demorado tanto para perceber isso. Estava ali o tempo todo e só agora que estou enxergando. Eu quero um parceiro de vida que seja tão ambicioso e motivado quanto eu, mas ele não é. Ele me segurou por 4 anos e só agora percebi. Então, amanhã, vou terminar nosso noivado. Eu o amo muito, mas isso não é o suficiente. Tenho pensado nisso durante a última semana e, embora esteja aterrorizada em perdê-lo, sem contar os depósitos não reembolsáveis que fiz para o casamento, sim, ele não ajudou, estou começando a sentir um pouco de empolgação por ser independente. Depois que eu viver o luto por esse relacionamento, acho que vou me sentir 10 toneladas mais leve. Comentário relevante. Não quero ser chata, mas você acha que voltaria para ele se ele se desculpasse e prometesse mudar? Honestamente, isso me preocupa. Já tivemos conversas sobre esses problemas no passado, mas sinto que minimizei meus sentimentos porque via o quanto ele ficava decepcionado consigo mesmo. Ele é muito crítico com ele mesmo e tem consciência de todas essas coisas, mas não faz nenhum esforço para mudar, e esse é o problema. Considerei ter essa conversa por telefone para não ver o rosto dele e conseguir manter minha posição, mas isso parece covarde, então vou fazer isso pessoalmente e tentar ao máximo expressar a verdadeira profundidade dos meus sentimentos. Atualização, 5 dias depois. Quarta-feira, eu li para ele o que escrevi sobre todos os meus sentimentos e como as falhas dele têm me afetado. Ele concordou com tudo o que eu disse, assumiu a responsabilidade por tudo. Ele disse que eu merecia mais e que queria melhorar por mim. Ele estava sendo muito duro consigo mesmo e foi difícil de assistir. No final, mencionei adiar o casamento e ele surtou, eu não tive coragem de dizer cancelar. Ele foi pego de surpresa com isso e disse que precisava de tempo e espaço para processar, então ele saiu. Quinta-feira, ele voltou e assumiu a responsabilidade por tudo novamente. Ele me agradeceu por trazer isso à tona porque ele precisava ouvir. Ele disse que estava estagnado há muito tempo e que queria ser um homem melhor. Eu disse a ele que achava que precisávamos seguir caminhos separados para que ambos pudéssemos crescer da maneira que precisávamos e ele não esperava isso. Ele começou a surtar. Ele me implorou. Ele disse, por favor, não faça isso comigo. Você é minha melhor amiga. Por favor, não desista de mim. Você nem sequer me deu uma chance. Sendo bem sincera, foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Eu precisei de toda a minha força para não ceder. Mas eu disse a ele que tenho muita mágoa e que seria difícil deixar isso ir e seria muito difícil deixar nossa dinâmica atual para trás, e isso não seria justo para nenhum de nós. Em algum momento ele disse: você tem todo o direito. Não posso acreditar que eu estraguei tudo. Então, concordamos em ter outra conversa no dia seguinte, quando as emoções não estivessem tão afloradas. Sexta-feira, eu fiquei em casa e ele veio no início da tarde. Ele se sentou e começou a me contar as coisas que ele planejou para melhorar. Ele já fez uma consulta com um especialista em TDAH, conversou com seu orientador de pós-graduação sobre as opções dele. Ele disse que estava disposto a fazer qualquer coisa para eu não ir embora. Eu lhe disse novamente todos os motivos pelos quais não podemos ficar juntos e ele aceitou. Nos abraçamos, nos beijamos e nos despedimos. Ele saiu. Eu fiquei um minuto sentada e então comecei a surtar. A ficha caiu. Eu imaginei minha vida inteira com ele durante muitos anos e o fato de ele não estar nela de jeito nenhum realmente me abalou. Na nossa conversa, ele parecia pronto para crescer e eu me perguntei se era justo não dar a ele uma chance. Eu mandei uma mensagem e pedi para ele voltar mais tarde para conversar mais. Ele voltou e, enquanto isso, eu escrevi uma lista de coisas que eu preciso para ficarmos juntos. Eu comecei a ler, mas ele me parou. Ele disse que pensou sobre tudo o que eu falei antes e sabia que eu estava certa. Ele reconheceu que esteve me segurando por muito tempo e não quer mais fazer isso. Fiquei muito grata por ele reconhecer isso e me deixar ir. Decidimos passar a última noite juntos. Foi como se nada tivesse acontecido. Nos beijamos e abraçamos, assistimos ao nosso programa favorito. Falamos sobre nosso relacionamento e nossas melhores memórias juntos. Pedimos jantar e jogamos nosso jogo de tabuleiro favorito. Depois, choramos até adormecer nos braços um do outro. Na manhã seguinte, nos despedimos e fomos embora. Concordamos em não ter contato no futuro próximo. Este foi o melhor final possível que eu poderia imaginar. Fico feliz que ele tenha chegado ao mesmo entendimento que eu. Ainda temos muito amor um pelo outro, mas sabemos que isso é o melhor para nós dois. Eu vou me mudar nas próximas semanas e espero conseguir um trabalho que eu realmente goste. Torço por ele e espero que ele consiga se encontrar. O que tiver que acontecer, vai acontecer, e eu acredito nisso de todo o coração. Li os comentários de vocês antes de cada conversa para ter força e coragem. Muito obrigada a todos pelo apoio. Comentário relevante.
Se você tivesse comunicado suas preocupações à medida que elas surgiam, ele poderia ter agido sobre elas, e isso poderia ter terminado de um jeito muito diferente. Me arrependo disso. Eu mencionei minhas preocupações sobre essas coisas várias vezes, mas fui boazinha demais. Adotei uma abordagem de apoio e incentivo, e isso não era o que ele precisava. Ele precisava que eu fosse mais dura, mas isso já é um problema por si só, porque eu trouxe essas questões à atenção dele e ele não fez nada por conta própria. Apenas fazer por mim claramente não foi o suficiente. Agora, o crescimento dele será por ele mesmo, e é assim que precisa ser. Além disso, eu nunca percebi o quanto estava sentindo tudo isso de forma tão intensa. Acho que é porque eu amo tanto e interagir com ele me fazia tão feliz que acabei minimizando todos os meus outros sentimentos. Mas cheguei ao meu limite na semana passada, e aqui estamos nós. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Sou babaca por ter gritado com a minha noiva? Achei essa história meio desnecessária, mas se é importante para ela, eu gostaria de melhorar. Moro com minha noiva há 1 mês. Eu sempre senti que ela é meio tanto faz para mim quando algo está relacionado ao que eu quero. Desde escolher músicas no carro até escolher onde vamos sair e o que vamos fazer. São pequenas coisas, mas que, no dia a dia, a gente vai notando, e quase sempre ela que decide. O que está tudo bem, mas em alguns momentos do dia, é meio chato sentir que eu tenho a obrigação de não me importar. Segue um evento relevante de exemplo para complementar o relato. Semana retrasada, ela gritou comigo por uns 40 minutos, dizendo que eu só fazia merda e não fazia as coisas direito. Tudo isso porque não havia dado tempo de eu arrumar a casa para recebermos visitas enquanto ela fazia outras tarefas. Porém, achei muito feio, visto que eu faço a maior parte das coisas da casa e só não tive tempo de fazer porque estava consertando a cama quebrada. No fim, ela se desculpou, eu chorei pra caramba, pois é bem chato ouvir a pessoa que você ama dizendo que você só faz merda, e no fim, ficou tudo bem. Agora, voltando ao relato. Eu sou meio surdo e sou muito expressivo, então é um combo de expressões exageradas e eu mesmo não percebo que estou falando alto. E hoje estávamos tomando café da manhã numa cafeteria e pedimos várias coisas. Pedimos um bolinho para dividir. Eu realmente queria muito aquele bolinho, e a parte de chocolate dele. Porém, enquanto eu terminava meu café, fui percebendo que ela comeu literalmente a parte de cima toda do bolinho, sobrando nada da parte de chocolate. Isso realmente me deixa bravo, não pelo doce, isso é uma besteira, mas por lembrar que é todo dia assim, o dia todo. Ela não se importa muito em nenhum momento. Então, na última mordida, eu falei um pouco mais alto e fiz uma expressão corporal de confusão. Você não vai deixar nada para mim? Ela ficou extremamente ofendida, disse que eu estava dando um show por causa de comida e veio o caminho de volta todo chorando. E eu estou confuso. Porque eu entendo que eu possa ter falado alto, e ela se sentiu humilhada. Mas sei que ninguém olhou para a gente e não acho que falei tão alto assim, e, além disso, para efeito de comparação, eu não xinguei ela, nem maltratei. Só literalmente perguntei se ela não deixaria nada para mim, e após isso, pedi 1 milhão de desculpas e estou realmente arrependido. Um erro não justifica o outro, mas não acho que errei tanto assim. De qualquer forma, gostaria de um conselho. Estou tão errado? E, se estou, como posso melhorar? Deixe sua opinião nos comentários.